Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico. A Igreja Católica ela tem pilar, a tradição, o magistério e a escritura. Estão unidos em um só. Sobre esse pastor, sobre de Pedro, eu diferi minha igreja. A Igreja Católica ela tem uma hierarquia. Um pastor universal. Por que isso acontece? Para você não entrar nessas igrejas vindas de homens, porque essas igrejas de homens têm divisão. Segue o que eles querem. Nós temos que seguir a tradição. Uma igreja que tem mais de 2000 anos de tradição. Você vai seguir essa igreja que tem foi fundada em 16 séculos de atrás, em 1700, pelo Martinho Lutero, que fundou a sua igreja para eles pregar o que eles querem, para eles anunciar o que eles querem, sem o pastor universal. Sem a primacia do pastoreio. Cada um segue o que quer. Por isso que você vai sair, cada esquina tem uma igreja, porque eles seguem o que eles querem. Eles pregam o que eles querem. Sem um pastor universal. Para pastorear essa igreja, para ter uma só forma de pregação, só um evangelho. Só uma linguagem, Atos Apóstolos 2, ali tinha pessoas de várias nações, entendiam só para quê? Para ter uma só forma de culto. E no Velho Testamento só tinha uma forma de culto. Quando Moisés ali liberta aquele povo, Moisés chega ao faraó e fala, eu sou o Deus, o Deus de Israel mandou por você libertar o meu povo para prestar culto lá no deserto. Uma só forma de culto. Deus suscitou primeiramente os apóstolos para ter uma forma de culto. Só um pastoreio, para ter uma hierarquia. Para não ter divisão. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia, os apóstolos pregaram, anunciaram. Aqui, ó. 1 Coríntios 12, 28. Na igreja de Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Por que os apóstolos? Porque quem ele confiou. Mateus 10, do 1 ao 4, Marcos 3, Lucas 6, Romanos 10, que não pregaram se não foram enviados, em Atos Apóstolos 1 e 2, os apóstolos que ele enviou, que ele escolhera. Por quê? Para ter esse fundamento, as apóstolos 42, que serava na doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Se você no canal 29 aqui, ó, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores. Interessante. Na igreja, não nas divisões. Que interessante. Os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, ó. Em terceiro lugar, os doutores. E depois que tem um dom dos milagres. O dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Olha só, essa igreja mística, esse corpo místico em Marcos 9, Lucas 5, 34. Olha só essa igreja, a hierarquia. Primeiramente, os apóstolos, os doutores, profetas, dom de línguas, de ciências, e aí vai. Na igreja. Não há divisões. Porque as igrejas divisões querem seguir a escritura, mas eles se apartaram do magistério. Eles se apartaram da esposa mística. Da única igreja que vai ser arrebatada sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Por isso que tem essa primacia do pastoreio universal. Por quê? Para não ter divisão. Para não ter o que você vê, em cada esquina tem uma igreja. Cada esquina tem um pastor. Uma doutrina. Segundo Coríntios 2, irão pregar vários Jesus diferentes. Que é outro espírito. Mateus 16. Olha só. Eu te darei a 18, 19. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligado na terra será ligado no céu. E tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Essas igrejinhas que você vê fundos de quintal, essas igrejinhas, essas igrejas grandes, essas igrejas famosas, esses doutores, esses apóstolos famosos, tem essa primacia de ligar e desligar. Só Pedro, o pastor universal. Por que isso acontece? Ali tinha 12, só Pedro teve a relação, ou a revelação.
Por quê? Para você não ver hoje em dia que vai ter aí nas esquinas. Em cada esquina tem uma igreja. Onde era um boteco, fechou o boteco, agora é uma igreja. Onde era uma academia, a academia faliu, fechou, virou um casarão, foi alugado para um pastor, fundou uma igreja. Muito diferente do que a Escritura ensina. Tem que seguir o quê? Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Cristo é a cabeça dessa igreja, a igreja é sua esposa mística e os apóstolos são um membro dessa igreja mística. Pedro, pastor universal, tem a primacia de ligar e desligar. Desde Pedro até o Papa Bento XVI, ou Francisco, são 266 papas. De tradição e sucessão apostólica. Isso que o mundo protestante não tem. Martinho Lutero, ele se revoltou contra a igreja em 1700 ali, 16 séculos atrás, fundou a sua igreja luterana e foi pregar o que ele acreditava contra o magistério, usando a escritura. Do jeito errado, interpretação errada. Segundo Pedro 20, é o uso da igreja. A Bíblia é fruto da igreja, da pregação oral dos verdadeiros apóstolos e profetas, que são os apóstolos. Para o quê? Seguir esse pastoreio aqui, ó. João 21, 15 aos 10. Tinha os 11 ali. Cristo chama quem primeiro? Pedro. Por que ele não deu essa revelação, essa chave aos demais? Não, porque Pedro teve a revelação. Através de Pedro, os apóstolos vão ter autoridade de ligar e desligar, porque são os sucessores. Tradição apostólica, isso se chama. Aqui, ó. 21, João 21, do 15 ao 17, ó. Tendo ele com medo de Jesus, perguntou a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta, olha só, disse Jesus: apacenta ao meu escolhido. Perguntou para uma igreja evangélica, que nem tinha igreja evangélica nesse tempo. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Persistiu, porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Tá dando esse pastoreio para quem? Apacenta aos meus cordeiros. Segunda vez, apacenta meus cordeiros. A terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. É para uma igreja que tem divisão? Nesse tempo nem existia protestantismo. Só existia uma forma de culto. Só um pastor universal. Pedro. Tá aqui. Edir Macedo, apacenta minhas ovelhas. Cordeiro. Sila Malafaia, ou Agernoduque, ou R.R. Soares, apacenta os meus cordeiros. Perguntou aqui para o Agernoduque, Sila Malafaia, esses adventistas, apacenta as minhas ovelhas? Não. Porque se apartaram da igreja, do magistério. A Adventista sétimo dia está em comunhão com a igreja? Fundamento dos apóstolos? A Assembleia está em comunhão com a Fundamento dos apóstolos e profetas sobre Pedro de ficar na igreja? Não. Se apartou. Então, se apartou porque você vai acreditar na igreja que se apartou do magistério. Então, a salvação não está ali. Isso é Bíblia, meu querido. É só ler Bíblia você vai entender. Se está no pastoreio, se está na doutrina dos apóstolos, que ensinaram por Senhor Jesus Cristo, está o caminho da salvação, dos apóstolos 2:47. Está indo certo para o caminho da verdade. Para a esposa do Senhor Jesus Cristo, que vai te levar para o seu esposo. João Batista se regozija com a esposa e com o esposo. Em João 3, 28 em diante. A universal, ao tempo do rei Salomão lá no Brás, está em comunhão com a esposa de Cristo, está em comunhão com os fundamentos dos apóstolos, está em comunhão com o pastoreio, está em comunhão com a doutrina, com o Espírito Santo, em Mateus 28, 19, 20. Está em comunhão com isso aqui, ó, essas igrejas 21. 2 Coríntios 11, 4. Ó. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando vós outros Jesus, olha só, aparecer pessoas pregando outro Jesus, como vai aparecer? Pessoas pregando Jesus. Ou esses crentes que ficam gritando na praça é outro Jesus.
Essas igrejas que os protestantes fundam ali, se apartou da igreja, prega outro Jesus. Por quê? Porque não tem o fundamento dos apóstolos, porque não tem o pastoreio sobre ti, Pedro, de primeira igreja. Apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Não tem o fundamento dos apóstolos. Apóstolos 2, 42, Atos Apóstolos 2, 42, Efésios 2, 20. Deus, primeiramente, os apóstolos, 1 Coríntios 12, 28. Se apertou, meu querido. Por isso que é outro Jesus diferente. Você quer abraçar o Jesus verdadeiro ou outro Jesus diferente? O Jesus verdadeiro está nessa igreja, nessa doutrina, nessa unidade, nesse pastoreio. Desce o Espírito Santo, desce a voz 2, o Espírito Santo desce, a igreja se torna pública, tem pessoas de várias nações dentro de sua própria língua, porque para ter uma forma de curso, só para ter um Jesus que ora junto com Maria, após 1,14. Pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado. E se trata de receber outro espírito, diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado imomente, aceitai, ó. Já foi profetizado esse mundo protestantismo. Já foi profetizado esses pastores, esses falsos profetas, esses falsos doutores, esses falsos mestres, esses falsos teólogos, esses falsos historiadores que não estão na unidade da igreja. Os apóstolos são o quê? A verdade está na igreja. Por isso que Deus constituiu primeiramente os apóstolos, Efésios 2:20, educar sobre os fundamentos dos apóstolos, Efésios 3:10, verdade será conhecido pela igreja, vindo de idade, sabedoria divina será conhecido pela igreja, porque está no fundamento dos apóstolos. Porque são todos o quê? São todos o quê? 1 Coríntios. Aqui, ó. 29, ó. Isso aqui serve para o Rodrigo Silva, isso aqui serve para o Agino Duque, para a Sila Malafaia, para esses pastores que fazem teologia, esses doutores teólogos, esses historiadores, esses arqueólogos. A igreja já tem mestre. Que interessante, ó. 1 Coríntios 12, 29. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores. 30. Faz todos os milagres, tem toda a graça de cura, fala todas em diversas línguas, interpreta todas. Na igreja tem teólogo, tem arqueólogo, tem historiadores, tem apologetas, tem doutores, tem mestre, tem tudo do fundamento dos apóstolos. Vem da igreja, da esposa mística de Cristo. Não uma igrejinha funda de quintal, não uma igrejinha fundador homens. Interessante. Vocês estão seguindo outro Jesus diferente. Que a verdade será conhecida pela igreja. O caminho da salvação está na igreja. Atos Apóstolos 2. Que você já viu, Atos Apóstolos 2:42, perceberam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. 47, louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, juntava outros que estavam a caminho da salvação. Tem o que nessa igreja? De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres. Em Jerusalém, e todo temor estava em todo o coração. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, seus bens e dividia por todos, segundo a necessidade de cada um. Unido de coração, frequentava todos os dias o templo. Partia o pão na casa e tomava comida com alegria, sinceridade de coração. Foi isso que o Senhor ensinou. Unido, união, unidade. João 17, se não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. 17, 21. Ó. Olha só que interessante. Os apóstolos estão pregando o que Cristo ensinou, porque o Espírito Santo está sobre ele. Em Atos Apóstolos 1:8. João 17, 21. Para que todos sejam um, ó protestante, assim como tu, Pai, está em mim, eu em ti, para que também eles estejam em nós. E o mundo crê que tu me enviaste. Olha só, 21. Para que todos sejam um. Assim como tu, Pai, está em mim, eu em ti, para que também ele esteja em nós. E o mundo creia que tu me enviaste. Deixa-lhe a glória e me deste, para que seja um como nós somos um. E nele, eu nele, e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. E o mundo reconheça que me enviaste. Eu amaste
como amaste a mim. Olha só. A igreja está em unidade com a esposa, os apóstolos estão em unidade com a esposa está em unidade com Cristo, como o Pai, como Cristo está unido com o Pai. Fecha. Por isso que tem essa hierarquia, por isso que tem esse pastoreio, por isso que não tem divisão. Salve Maria, sou missionário do servo Roberto, nós somos esse, Apocalipse 2:17, descendente da mulher que prega e anuncia defendendo a igreja. Nós precisamos desses marianos hoje em dia, que amam a igreja. Salve Maria.